Se você está vendo esse vídeo na Semana Santa, siga como uma sugestão, um comentário do que iremos viver nesses dias. Se você está assistindo esse vídeo fora da Semana Santa, entenda que as congregações marianas sempre tiveram a sua forma de ser, o seu jeito de ser, a sua atitude, a sua história resumida, trabalhada, experimentada sobre as celebrações da Semana Santa. Meu amigo, salve Maria! O que os congregados fazem na Semana Santa? Uma pergunta que nos é feita todos os anos, por congregados, por padres, religiosos. O que o congregado mariano faz na Semana Santa? Você vai dizer, olha, o congregado mariano, ele participa das celebrações da Semana Santa, como qualquer católico. E por ser um católico com o sinal mais, ele participa mais ativamente. Isso é meio óbvio, não é? Mas, efetivamente, a congregação mariana, ela fecha na Semana Santa? A congregação mariana, ela faz atividades paralelas na Semana Santa? Essa é a sua dúvida? Vamos procurar falar sobre isso aqui. Desde muito tempo, as congregações marianas, elas se tornaram parte ativa na piedade popular. Os congregados marianos eram pessoas que eram como guias para a piedade popular. Nem todo o povo sabe participar dos ofícios de Semana Santa, nem sempre você vai ter condições de orientar as pessoas sobre, às vezes, pormenores, sobre belezas, sobre coisas que existem na liturgia romana, existem em várias culturas e que são inculturadas por muitas vezes às celebrações litúrgicas. Não dá tempo. Por mais que se façam formações litúrgicas, retiros e tudo mais. O que é muito provado e é muito bem visto, muito bem feito, tem dado certo em todos esses séculos, é você ter um grupo de pessoas que vive a liturgia adequadamente, da melhor forma possível, com consciência, com interiorização, durante todo o ano. Então, se tem esse básico feito, para a partir da Semana Santa, da Quaresma, das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, é muito mais fácil que essas pessoas, já imbuídas desse pensamento litúrgico, já acesas para esses pormenores, possam participar mais ativamente. E com isso, você consegue influenciar todo o povo. É para isso que é feito a participação do congregado mariano na Semana Santa. Podemos ver em vários países, até mesmo hoje em dia. Muitas congregações marianas que ainda existem pelo mundo são as primeiras a organizar as procissões do fogaréu na Espanha e até aqui em alguns lugares do Brasil, grandes celebrações da Paixão do Senhor, lava-pés, círios e tudo mais que a Semana Santa se oferece para o católico. Desde muito tempo, os congregados foram esses precursores, líderes na piedade popular, simplesmente vivendo bem a liturgia, com piedade, com amor, com zelo. Essa é a atuação mais benéfica que a congregação mariana dá para o ambiente católico. Na Semana Santa não é diferente. Existem vários tipos de celebrações litúrgicas que não são feitas o ano todo. O lava-pés é uma delas, os Santos Óleos, o Domingo de Ramos, a procissão dos Ramos, a procissão do Senhor Morto. Muitas dessas procissões são somente feitas na Semana Santa. Mas o que você vai fazer? Vai fazer um grande seminário sobre como participar da Semana Santa? Claro que não. Os congregados marianos já sabem como agir com piedade em toda a celebração e são obedientes às rúbricas, são obedientes às diversas formas de manifestação litúrgica. Então,
O que ocorre? Justamente isso. O congregado mariano, ele é o exemplo para os demais fiéis. Quanto mais congregados fazendo esse exemplo, dando esse exemplo, exercitando melhor a sua piedade, mais o povo irá os imitar naturalmente e irá assim participar com maior apreço, com maior afinco da Semana Santa. Sempre foi assim e foi esquecido por algum tempo e agora, graças a Deus, está retornando. Alguns se questionam, mas a congregação mariana não faz nenhuma reunião, nenhuma oração especial na Semana Santa? Em toda essa semana, a reunião comum, por exemplo, não é realizada em nenhum dia? Necessariamente não, porque esse é um momento especial. O tríduo pascal, o tríduo sacro, ele é uma época muito importante para a igreja, muito importante para a vida litúrgica. É a base de toda a liturgia, é a Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, não faz nenhum sentido a congregação mariana fazer suas próprias atividades separado da comunidade. Nada é superior do que as celebrações litúrgicas. Então, o que a congregação mariana faz? Por exemplo, no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, a congregação mariana necessariamente participa da celebração do Domingo de Ramos. De um tempo para cá, há muitas pastorais, há muitas comissões, há muitos grupos especializados nas paróquias para isso. O congregado mariano, ele deve estar necessariamente nesses grupos? Se for preciso, sim, ele humildemente está participando como qualquer fiel daquela atividade. Nem tantas congregações são tão grandes assim e são tão influentes assim na vida daquela comunidade, daquela paróquia, daquela capela, para que dela dependa toda a atividade litúrgica. Tipo, sem a congregação isso não acontece. Mais vale o congregado ficar participando piedosamente, ativamente, com sua fita, com sua bandeira, com seu distintivo, seja o costume do lugar, que será muito mais benéfico para a comunidade do que qualquer outra coisa. Na quinta-feira da Paixão, na quinta-feira santa, na quinta-feira da Ceia do Senhor, os congregados da mesma forma eles participam como os fiéis. Na sexta-feira da Paixão do Senhor é um dia de jejum e abstinência. Ninguém vai saber que você está fazendo jejum, a não ser os da sua casa, os do seu convívio. Isso já é um testemunho que o congregado dá para os que estão ao seu entorno. Mas na paróquia, ele participa daquela celebração. O único dia que não tem missa em todo o ano. É um momento de muita introspecção, de silêncio, meditação. No sábado santo, procissão das velas, o círio, toda ajuda que todos podem dar, os congregados, se forem chamados, evidentemente, participam. Alguns como protagonistas, alguns como acólitos, outros simplesmente ajudando de alguma forma pequena, a princípio, outros em coro, não se sabe. Cada realidade é uma realidade, mas participam. Chegamos então à Páscoa, a Páscoa do Senhor, a Páscoa da ressurreição. É uma grande missa, linda, festiva, que os congregados também participam, né? Por incrível que pareça, muitos vão à missa no sábado, achando que é de domingo. Esse costume que se adquiriu com a missa vespertina. O congregado não entende isso. Ele sabe muito bem que, embora algumas paróquias façam a vigília pascal, né, a solene vigília pascal do Sábado Santo, comece tarde e às vezes termine 1h da manhã, depois de meia-noite, bem tarde, de manhã todos estão lá para a missa da Páscoa, porque se sabe que aquela missa, ela é a missa da Páscoa do Senhor. Mas a Páscoa é uma festa de família e o congregado tem que estar com a sua família. Esse é um testemunho que nós também damos. O congregado, ele se preocupa com a sua família. O congregado se preocupa com aqueles que estão ao seu redor.
dando exemplo, chamando-os para a comunhão com a igreja, chamando-os à conversão, mais com seus exemplos, mas também com suas palavras. A Páscoa é um momento de família, a Páscoa é um momento de estarmos com os nossos. Algumas congregações até fazem uma pequena confraternização, um café, algum lanche, após a missa, como forma de comemorar a Páscoa entre os congregados. Pode ser feito, mas um dia mais adequado para isso seria o domingo seguinte, domingo em Albes, domingo branco, do tempo pascal. Esse é um domingo, a meu ver, adequado para uma confraternização de congregados. Está perto da Páscoa, não estamos com as nossas famílias, mas estamos entre congregados. Então, basicamente, essas são as atividades que uma congregação mariana ou que um congregado mariano faria no tempo da Semana Santa. Quais as atividades que você faz? Você, congregado, pessoalmente, nesses dias de Semana Santa. Em que lugar você vai? Esse lugar, ele lhe leva a uma meditação, lhe leva a uma introspecção, lhe leva a uma conversão? Você preza a boa liturgia, a liturgia corretamente feita, como indica a Santa Madre Igreja? Você leva pessoas junto com você para as celebrações? Familiares, amigos? Você faz esse apostolado do ombro a ombro? E a Páscoa é realmente um momento de renovação, de passagem do homem velho para o homem novo? Como você comemora a Páscoa? Salve Maria!